A paz do Senhor, amados irmãos, é um prazer estarmos juntos para mais uma parada na nossa viagem pelo Novo Testamento, e a nossa parada hoje é no terceiro evangelho, o Evangelho de Lucas, e com certeza vai ser um momento maravilhoso. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro. E eu sou o Nicolas. E o Nicolas, estamos aqui hoje sentindo um pouquinho de frio, mas vale a pena. Então hoje falaremos sobre o Evangelho de Lucas. E o Nicolas vai estar lendo aí o texto áureo. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Lucas capítulo 24, versículo 49. Lucas vai registrar uma promessa maravilhosa que o Senhor Jesus fez aos seus discípulos antes dele ser assunto aos céus. Jesus, conversando com os seus discípulos, vai fazer essa promessa, que eles deveriam ir em Jerusalém, ficar em Jerusalém, e lá receberiam a promessa do Pai. A nossa leitura bíblica em classe está em Lucas capítulo 1, dos versos 1 a 4, e depois Lucas capítulo 24, do verso 39 a 50. Vamos fazer como fizemos da semana passada. Você dá uma pausa no vídeo, vamos ler somente alguns versículos, depois você dá uma pausa, faz a leitura e vamos juntos estudar a palavra do Senhor. Diz assim o primeiro versículo: Tendo, pois, muitos empreendido em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me bem também a mim conveniente descrevê-lo a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Para que conheças a certeza das coisas de que já estais informado. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo eles, ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. E o que ele tomou e comeu diante deles. Aí você dá uma pausa aí, leia os demais versículos e vai ser uma bênção. Nós vemos aqui na palavra que a ideia do evangelista é fazer um tratado, ou seja, fazer um apanhado minucioso de tudo que ele ouvira, de tudo que falaram do Senhor Jesus. E ele vai procurar colocar de forma cronológica, não algo alternativo, um pouquinho aqui, não. Ele procurou pegar as informações que ele teve e colocar seguidamente. A nossa lição tem 3 objetivos que são: primeiro, saber como o Evangelho de Lucas foi escrito; segundo, conhecer os destaques do Evangelho de São Lucas, entender a razão das peculiaridades do livro. Vamos entrar já no primeiro ponto, porque às vezes nós corremos um risco de ficar grande o vídeo e depois eu não consigo colocar, converter o vídeo para ir para o nosso canal. Eu preciso ficar fazendo corte, então a gente vai de uma forma bem sucinta, tá bom? O número 1, ou o primeiro tópico, vai dizer assim: como foi escrito. O segundo tópico vai falar das peculiaridades do livro. E o terceiro, sobre os milagres, sobre a ótica médica. E o quarto, o Espírito Santo em Lucas, no caso do Evangelho de São Lucas. Número 1. O terceiro evangelho foi escrito pelo amado médico Lucas, destinado a um homem chamado Teófilo, a quem ele se dirige usando o superlativo excelentíssimo, indicando-se tratar de uma figura importante na sociedade. Além do destinatário inicialmente identificado, Lucas, que era grego convertido ao Senhor, também se dirige aos gentios, incluindo eu e você em nossos dias. Tá vendo só? Ele sendo um grego considerado gentios. Lembrando que, acredito que você já tenha tido essa informação
Gentio é todo aquele que não é judeu, não é hebreu, diante de Deus, diante da palavra, é considerado gentio. Então Lucas era um gentio, porque ele era grego, e ele era alguém especial, alguém que ajudou muito o apóstolo Paulo, mas ele tinha essa sua origem grega. Então esse evangelho, ao mesmo tempo que vai vai trazer essas informações para Teófilo, vai trazer também para nós esta informação. Detalhe importante, Lucas, ele não se preocupa em dizer a linhagem do Senhor Jesus ou alguns outros pontos, porque Lucas vai tratar Jesus como filho do homem, que veio exatamente buscar e salvar o que se havia perdido. No terceiro parágrafo diz assim: vejamos, o Evangelho de Lucas foi escrito a partir dos relatos transmitidos por pessoas que presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, testemunhas oculares que viram os acontecimentos, fatos que, segundo Lucas, eles mesmos transmitiram. Ou seja, para que alguém pudesse ser testemunha, ele precisava de fato ter visto, ter presenciado aquilo que acontecera. É o que Lucas está falando, que algumas pessoas participaram, algumas pessoas presenciaram aquilo que ele estava escrevendo. Lucas, então, ele vai realizar um trabalho, vai fazer um trabalho de um verdadeiro historiador. Por quê? Ele vai buscar detalhes que outros deixaram passar, mas ele não vai se preocupar com isso. Muitos já tinham empreendido fazer antes que Lucas se propôs. Alguns já tinha feito esse apanhado, mas Lucas, uma vez mais, até para corroborar com aquilo que os outros já haviam feito, para fortalecer também, ele vai fazer também esse apanhado maravilhoso, que para nós é fantástico. E o interessante, eu acredito que você saiba também, que quem escreveu o livro de Atos foi Lucas. O mesmo início que ele faz em Lucas, ele vai fazer também em Atos. O mesmo tratado que ele faz num, ele vai fazer no outro também. O número 2 vai falar sobre as peculiaridades. Eu vou ler aqui a introduçãozinha e depois Nicolas dê a maior parte, dá bastante trabalho para ele. Embora o Evangelho de Lucas componha o grupo dos sinóticos em relação a Mateus e Marcos, ele registra a maior distinção em seu conteúdo. Vejamos, 2.1, a infância de Jesus. Os 2 primeiros capítulos do livro iniciam apresentando Jesus como Jesus como o homem perfeito, o Filho do Altíssimo, nascido de uma mulher. Neles, Lucas fala sobre o anúncio e o nascimento de João Batista, o anúncio do nascimento de Jesus, a visita de Maria a Isabel, o cântico de Maria, o cântico de Zacarias, o nascimento de Jesus, os pastores de Belém, a circuncisão e a apresentação de Jesus, os anciãos Simeão e Ana, e Jesus com 12 anos entre os doutores. Olha só, Lucas, ele vai, no apanhado, na busca que ele faz, ele vai encontrar detalhes sobre o modo como Jesus ele é apresentado a Maria, como o anjo vai apresentar Jesus a Maria, o que vai acontecer, como vai ser. Ele vai falar detalhes sobre a infância do Senhor, quando o Senhor vai ser apresentado. E é somente Lucas, não tem outro, que vai falar a respeito de Jesus quando já está assumindo aí a responsabilidade diante da sociedade. Haja visto que, com 12 anos de idade, o menino já podia estar lá na sinagoga, estar no templo, já podia ir. E é de fato o que vai acontecer. E com 12 anos, então, ele já vai estar apto para estar entre os doutores. E foi lá, numa ida dessa, que a família sobe, e vale dizer que nessa época José ainda estava vivo, a família sobe com os demais familiares, né? Aquela caravana de muita gente, muita criança, Jesus no meio, eles vão perto de Jesus lá em Jerusalém. Quando descobriram, começaram a perguntar, cadê Jesus, cadê Jesus, cadê Jesus?
pergunta daqui, pergunta dali. Quando vão encontrar Jesus, Lucas vai dizer que ele estava lá entre os doutores da lei. Estava lá com 12 anos, já deixando aqueles homens boquiabertos pela sabedoria. E os pais vão dizer, o que você fez com a gente, meu filho? E ele vai dizer assim, olha, me convém tratar dos negócios do meu pai, no caso do Pai Celestial. O 2.2 vai falar sobre as parábolas. Lucas apresenta muitos ensinos de Jesus proferidos com um farto uso distinto dessa figura de linguagem. As parábolas do bom samaritano, do amigo importuno, do rico insensato, da figueira estéril, dos primeiros assentos e dos convidados, acerca da providência, da ovelha e da dracma perdida, do filho pródigo, do mordomo infiel, do rico e Lázaro, que há quem argumente não ser parábola, do juiz iníquo e do fariseu e do publicano. Aí nós vimos aqui, ele vai trazer uma narrativa muito grande das parábolas. Inclusive, eu gravei, parece-me que foi para os adolescentes, semana passada, se não me foge a memória, falando sobre os achados e perdidos. O capítulo 15 do Evangelho de São Lucas, ele vai ser muito rico, que vai trazer detalhes das parábolas. E eu pude comentar, porque de repente você vê lá no outro, você vai falar, mas o pastor comenta a mesma coisa. De fato, é uma realidade. Quando você vê lá sobre a ovelha, o pastor tinha quantas ovelhas, Nicolas? Você se lembra? 100. Tinha 100. Deixou uma ovelha, ficou perdida. 100 ovelhas. Perdeu uma corresponde a 1%, não é verdade? Ele perde 1%, deixa as 99 em segurança e vai atrás daquela outra uma. E quando encontra, ele faz festa. A mulher tinha 10 moedas, ou 10 dracmas, né? Vamos colocar para nós assim, 10 moedas, para o nosso entendimento. Perdeu uma, você tem 10. Perde um, esse 1 corresponde a 10%. Olha só. Perdeu um, fez festa. Perdeu, tinha 10, perde uma, mas a uma aqui já representa 10% do que aquela mulher possuía. E ela busca, interessante, a ovelha está perdida no campo. A moeda está perdida onde? Na casa. Dentro de casa. Olha só. E agora, o filho pródigo. O filho pródigo, aí que a coisa fica triste. Por quê? Eram 2 filhos. O mais velho fica em casa e o mais novo faz o quê? Pede herança. Então agora já é 50%. E às vezes, se nós não tivermos cuidado, a gente vai falar, mas perdeu só 1%. Ah, só perdeu 10%. Ah, tem problema não, pode ir embora todo mundo, o importante é ter a igreja. Não é assim. E todas essas 3 situações, houve festa, porque foi encontrada a ovelha, porque foi encontrada a dracma, porque o filho que estava perdido voltou. Além das outras parábolas, do bom samaritano, por exemplo, que Jesus vai frisar isso aí, a questão do bom samaritano, que não tinha nada a ver com aquele homem que havia sido roubado, mas ele vai fazer o melhor para o bem-estar daquele homem. O terceiro vai dizer, conteúdo exclusivo. As apurações feitas por Lucas sob a orientação do Espírito Santo levaram-no ao registro de episódios e falas de Jesus específicas. Dentre eles, a pecadora que ungiu os pés do Mestre, as mulheres que serviam a Jesus com seus bens, os samaritanos que não receberam Jesus e seus discípulos em uma aldeia, a missão dos 70 discípulos, a preocupação de Marta com o trabalho e a dedicação de Maria ouvindo Jesus, Jesus trazendo fogo e dissensão à terra, os sinais dos tempos, a mortandade dos galileus e a terra de Siloé, a porta estreita, o aviso dado a Jesus do ódio de Herodes, a autoridade da lei, a vinda súbita do reino de Deus, o encontro de Jesus com Zaqueu, o cobrador de impostos, as 2 espadas
e Jesus a caminho do Gólgota com Simão Cirineu levando a cruz. Então nós vimos aqui que Lucas vai trazer detalhes que os outros não trazem, que os outros não têm. Não é porque os outros não era importante isso para eles. Sim, era importante. Mas, por exemplo, o próprio Mateus estava vendo lá o que estava acontecendo. João também estava vendo. Marcos, como nós estudamos, tudo indica que foi um discípulo que estava caminhando também. Viu muita coisa que Jesus fez. Agora, Lucas não. Ele precisava, com exatidão, registrar os fatos. E ele vai destacar aqui, por exemplo, a pecadora que vai ungir os pés do Senhor Jesus. Além de ungir os pés de Jesus, vai secar, né? Vai ungir e vai ainda passar o cabelo ainda ali. Olha, é coisa assim maravilhosa quando nós paramos para analisar. Nós vamos ver, como eu disse, Jesus tratando a questão. Alguém fala, mas como pode Jesus? Primeiro chamaram Jesus de comilão. Disseram que Jesus comia muito. O pessoal, é terrível. Até de Jesus falaram, mas esse homem come demais. Come com pecador, come com todo tipo de pessoa. Não foi isso que falaram de Jesus? Tu come com pecador. Aí Jesus vai dizer para eles o seguinte, olha gente, eu não vim para os que estão sãos, eu vim para aqueles que estão enfermos. Eu vim buscar e salvar aquele que se havia perdido. Haja vista, Lucas é que vai registrar a salvação de quem? Zaqueu. Zaqueu, quando sobe na figueira brava para ver o Senhor Jesus, né? Aquele grande pequeno homem, e depois passou a ser ao contrário, né? Era um pequeno grande homem, porque as suas atitudes foram fantásticas. Então Jesus fala, Zaqueu, desce daí, porque hoje me convém passar ou pousar na sua casa. Nós vamos ver, Lucas também, ele é fantástico. Deus permitiu que ele escrevesse algo fantástico sobre a evangelização. Quando ele escreve sobre a missão dos 70. Quando Jesus envia os 70 e os 70 vão com alegria fazendo a obra. Aí você já viu que já cresceu o negócio, né? Jesus não tinha 12? Como que era 70? Jesus tinha muitos discípulos trabalhando. Muitos discípulos que estavam realmente fazendo a obra com dedicação. Então, eles vão receber do Senhor poder e autoridade para curar enfermos, para expulsar demônios e para pregar. É chegado o reino de Deus. Eu e o Nicolas estamos aqui também na tarde desse dia, uma tarde bem gelada, para dizer para você, sabe o quê? É chegado o reino de Deus. É chegado para você também o reino de Deus. Então são muitas informações maravilhosas que você está recebendo nesta lição, mas depois, você tendo um tempinho, eu acho que você vai conseguir um tempinho, leia, se você não leu ainda, o Evangelho de Lucas, e você vai ter um crescimento espiritual muito grande. O número 3 vai falar sobre milagres, sobre a ótica médica. Provavelmente por Lucas ter sido médico, ele ressaltou alguns detalhes sobre pessoas curadas milagrosamente que não foram mencionadas pelos demais. Lucas detalhou, por exemplo, que a sogra de Pedro não estava apenas com febre, mas com muita febre, o que indicava ser um caso de fato grave. Identifica que era à direita a mão mirrada que o homem curado tinha tal deficiência. E sobre o servo do centurião, Lucas diz que estava doente e moribundo. Do ponto de vista médico, a inexplicável volta à vida do filho da viúva de Naim foi registrada apenas por Lucas, assim como a cura de uma mulher que andava encurvada há 18 anos, a cura de um homem que sofria com acúmulo de líquidos e inchaço no corpo, e a cura de 10 leprosos. Esse homem que tinha líquido no corpo é chamado de hidrópico, que retém líquido, né? O líquido é capaz de deformar a pessoa. Vamos dizer assim, graças a Deus que quem está bem, ele transpira, ele coloca o líquido além, né, de sair pela urina, que é normal, aí ele transpira e coloca para fora. Agora, quem não transpira, ele vai retendo. Aí começa a haver deformação. Foi o caso desse homem que tinha
líquido, acúmulo de líquido no seu corpo, e o seu corpo então era inchado. Então nós vamos ver, e isso aqui é fato, tá? Isso aqui é fato. Por quê? Se você, na sua igreja, observe isso na sua igreja. Eu vou te dar uma dica para você observar. Olha, se o teu pastor, se o teu dirigente, ele é pregador, no culto, ele vai dar mais oportunidade para a palavra. Pegou essa? Se ele é pregador, ensinador, ele vai dar mais oportunidade, ele vai estar preocupado em que se traga a palavra. Mas se ele for um pastor, cantor, pelo amor de Deus, ele vai cantar o culto inteiro e no final ele vai falar assim, agora tem 10 minutos aqui, vão trazer uma palavra. Porque ele é cantor. Então cada um vai puxar para aquilo que lhe é peculiar. No caso de quem? De Lucas. Lucas era doutor? Então, todos aqueles registros de cura que aconteceu, de milagres que aconteceram, ele fez a questão de perguntar, de ir atrás, saber. Alguém chegou e falou assim, parafraseando o texto. Jesus curou o Nicolas, um homem que tinha uma mão mirrada. Aí eu vou dizer, sabe o quê? Graças a Deus. Aí chegaram para Lucas. Lucas, Jesus curou um homem que tinha uma mão mirrada. Curou? Qual era a mão? Qual é a diferença? Qual era a mão? A sogra de Pedro estava doente. Estava com febre. Mas só estava com febre? Não estava com muita febre, não? Porque alguém pode dizer, não, está com febre. Está com quanto? 38 graus é febre. Já está numa temperatura alta. Ela devia estar 40. Então, agora, febrão é 40 para cima. Que aí a pessoa já está delirando. Já com calor fica sentindo frio. Porque delira. Então ele fez questão de exatamente trazer esses detalhes de forma tão peculiar. E isso aí a gente vai encontrar com riqueza no seu evangelho. Então vai ser muito importante. E para concluir, nós vamos falar agora que o Lucas, ele vai dar uma ênfase enorme no seu livro sobre a pessoa bendita do Espírito Santo. O Evangelho de Lucas também por ser chamado de Evangelho do Espírito Santo, uma vez que a terceira pessoa da Trindade é citada frequentemente e aparece agindo poderosamente no livro, entre as pessoas que foram cheias do Espírito e por meio das quais ele agiu estão João Batista, cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. Maria, sobre quem o Espírito Santo desceu para gerar e dar à luz a Jesus. Isabel, mãe de João, que foi cheia do Espírito Santo quando ouviu a saudação de Maria, que levava Jesus em seu ventre. Zacarias, pai de João, que voltou a falar após ter ficado mudo e cheio do Espírito Santo, profetizou. Simeão, sobre quem estava o Espírito Santo e foi revelado que não morreria antes de ter visto Cristo do Senhor. Jesus, que, segundo anunciado por João, batizaria com o Espírito Santo e com fogo, sobre quem o Espírito desceu quando era batizado nas águas do Jordão, e cheio dele realizava feitos extraordinários, pois pelo Espírito Jesus havia sido ungido. Muito bem, a gente já está quase concluindo. Então você viu aqui a importância do Espírito Santo, como Lucas vai descrever a ação miraculosa do Espírito Santo, olha, na vida de João Batista, na vida de Isabel, sua mãe, na vida de Maria, na concepção de Jesus, na vida de Zacarias, o esposo de Isabel, na vida de Simeão, que tinha uma promessa. Enfim, nós vamos ver que como foi assim maravilhoso o que Lucas vai narrar. E aí, haja vista, e mais uma vez, vamos para Atos. Vai dar essa ênfase linda daquilo que o Espírito Santo estava realizando na época e continua realizando até o dia
de hoje. Então, em Lucas, o Espírito Santo também é citado como aquele que alegra, aquele que ensina, pronto a ser dado pelo Pai àqueles que lhe o pedirem. E lá em Atos ele vai dizer que o Espírito Santo fala, que o Espírito Santo determina, que o Espírito Santo ele faz. Concluindo aqui, daqui a pouco Nicolas vai fazer a conclusão, diz: não por acaso Lucas decidiu frisar o grave alerta presente também em Mateus 12:31, que a blasfêmia contra o Espírito Santo é imperdoável. Por que a blasfêmia contra o Espírito Santo é imperdoável? Isso dá até um vídeo extra para a gente fazer. Por quê? A resposta é simples. Porque se você falar algo contra Deus, Jesus vai interceder. Se você falar algo contra Deus e Jesus, o Espírito Santo vai interceder por esta pessoa. E se você falar contra o Espírito Santo, quem é que vai interceder? Acabou. Acabou a linhagem de intercessão. Então não vai ter ninguém para aliviar essa tua carga diante do Espírito Santo. Então por isso que nós temos que ter cuidado. Agora, não confundir blasfêmia com o Espírito Santo com o tempo de ignorância. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É alguém que um dia já recebeu o Espírito Santo, já foi tocado pelo Espírito Santo e de repente fala assim, o que eu sentia lá não era de Deus não, eu acho que era demônio. Aí ele está blasfemando contra o Espírito Santo. Agora, uma pessoa que nunca foi cristã, que nunca foi evangélico, que não conhece, e de repente fala assim, para mim não existe Espírito Santo. O Espírito Santo vai olhar para ele e falar, meu filho, mas como tu é bobo, hein? Como tu é cabeça dura. Mas tudo bem, do jeito que você está falando aí, eu vou te compreender, porque você nunca teve a oportunidade de ter esse conhecimento. Agora, querido, aquele que tem o conhecimento, é a mesma coisa. Ó, eu vou falar um negócio aqui, tu segura, só estou falando para vocês, mas ninguém está ouvindo. Mesma coisa é aquele que cospe no prato que come. Ele não é digno mais de comer naquela casa. Já pensou? Você come a comida e depois você vai cuspir no prato? E tem muita gente assim. Exatamente isso. Já disse primeiro que amava o Espírito Santo. O Espírito Santo, eu te amo, tu é a minha vida. Aí depois vai blasfemar. Aí, meu irmão, já era a salvação para essa pessoa. Mas, com tudo isso, nós não julgamos se a pessoa é salva ou não. Mas tem um negócio chamado, lá no finalzinho, chamado juízo final. E agora, nós não vamos para o juízo final não, Nico. Nós vamos para a conclusão final. Vamos concluir. Porém, antes, o Nicolas tem para você um convite especial. Se inscrevam no canal para vocês continuar vendo a gente na revista dos adolescentes, ver os vídeos. Deixa o like, ativa o sininho para as notificações e deixa aí um comentário no vídeo. E menino bom, tá sobressaindo, é isso aí. Você é nosso convidado especial. Já que o Nicolas fez esse chamado, eu vou quebrar o galinho dele, vou ler a primeira frase da conclusão que diz assim: muitos estudiosos do grego afirmam que o Evangelho de Lucas possui vocabulário e estilo literário mais refinado do Novo Testamento. Logo na introdução, bem como em todo o livro, nota-se o empenho do autor em buscar testemunhas idôneas e relatos minuciosos, a fim de apregoar as boas novas do reino de Deus, de forma verídica e inteligível ao maior número de pessoas, possibilitando-as a certeza de tais verdades. Que privilégio sermos alvos deste cuidado do autor. Tendo acesso hoje a este precioso evangelho, assim como Lucas, tenhamos a mesma dedicação e comprometimento para anunciar a salvação em Jesus a todos. Muito bem. Olha, as turbinas já estão ligadas. Já vamos decolar. Olha, estou decolando agora juntamente com você. E sabe aonde vai ser a nossa próxima parada? Já vou te falar. Evangelho de São João. Nós vamos, a nossa próxima parada vai ser no Evangelho de João. E você é o nosso convidado especial.
ok? Foi muito bom estar com você e espero que de alguma forma você seja alcançado com essa mensagem. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. E além do vídeo dos juvenis, tem o vídeo dos adolescentes, dos jovens e dos adultos. Todas essas lições para enriquecer a sua vida espiritual. Um abraço. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro. E eu sou o Nico. E te aguardamos no nosso próximo vídeo, em nome de Jesus. Até lá. Um abraço.